Um bom dia, a paz do Senhor a você, a todos. Pastor Edson Torres, diretamente aqui de Toronto, no Canadá. Nesta manhã, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos juntos para mais uma breve reflexão da Palavra de Deus. Quero falar com você sobre 2 versículos nesta manhã que falam sobre tentação, sobre sofrimento, sobre dificuldades. Todos nós passamos dificuldades, todos nós temos os nossos problemas, mas uma tendência que nós temos como seres humanos é muitas vezes nós supervalorizarmos o nosso sofrimento. Temos a tendência de pensarmos que nós sofremos mais do que todo mundo. O sofrimento é algo muito particular, porque muitas vezes nós podemos ter duas pessoas diferentes enfrentando a mesma situação e reagindo de maneira diferente. Então isso é muito importante entender que muitas vezes aquilo que para você é muito, para outro ele consegue passar com mais facilidade. E tudo isso nós vamos ver um pouco nesta manhã o porquê. Mas primeiramente eu gostaria de ler com você aqui 2 versículos que mostram que a tentação, que dentro disso engloba toda essa dificuldade que nós vivemos, tanto a tentação maligna, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas tentando nos tirar a paz, como as coisas naturais que acontecem devido ao pecado, as dificuldades que vêm, ou uma pandemia como essa. Uma pandemia que nós não sabemos qual foi a causa dela, mas sabemos que é uma permissão de Deus. Deus está permitindo esta pandemia e de uma maneira está trazendo sofrimento para toda a humanidade. Esta pandemia é o grande exemplo que eu vou falar aqui nesta manhã. Porque todos nós estamos sendo afetados. Todos nós estamos sendo afetados por essa pandemia. Como eu disse, alguns reagem de uma maneira, outros reagem de outra maneira. E daí a importância de entender isso, que todos estão debaixo da mesma dificuldade. Mas por que algumas pessoas resistem mais ou resistem menos? Algumas pessoas elas respondem de maneira diferente. Há pessoas que, quando estão numa situação difícil, que muitas vezes para algum é suportável, ela chega até mesmo a tirar a sua própria vida. E já tem outros que conseguem passar pela mesma situação e seguir a vida em frente, e louvar a Deus, e entender que vai passar, entender que vai vencer. E daí é importante falar sobre esse assunto, porque o mesmo Deus e Senhor, Ele está com todos no meio das dificuldades. Mas o problema é, muitas vezes, a maneira que nós fomos preparados, a maneira que nós fomos criados, a maneira que nós enxergamos a dificuldade. Vamos ler aqui na carta do apóstolo São Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, no versículo de número 9, ele diz assim, vou ler o 8 também. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, Pedro está dizendo aqui que o diabo ele anda em derredor. Ele está sempre tentando trazer sofrimento, tentando trazer angústia. Mas ele diz aqui que o mesmo está acontecendo com os demais irmãos ao redor do mundo. O mesmo está acontecendo com as outras pessoas. As mesmas dificuldades que você está vivendo, outras pessoas estão passando ou até mesmo piores. Mais um versículo aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o versículo de número 13, diz assim: Não veio sobre vós tentação, novamente falando de tentação, senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Aqui está dizendo novamente, falando sobre tentação, lembrando que essa tentação engloba toda essa dificuldade, os problemas que nós enfrentamos, que vem tentar tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria. E Paulo vai além, dizendo assim que essa tentação é uma tentação humana, ou seja, é fruto do nosso pecado, é fruto das atitudes humanas. Mas
Voltando à questão aqui da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Ele disse aqui que estes mesmos sofrimentos estão se cumprindo nos vossos irmãos no mundo. Ou seja, as pessoas estão passando o mesmo sofrimento. Nós temos a tendência, isso de forma geral, e eu já vivi isso na minha vida, de pensar que nós somos os maiores sofredores do mundo. De pensar que a dificuldade que eu estou passando é maior do que a de todo mundo. E daí gera-se vários problemas. Eu não consegui compreender a fraqueza do outro. Eu não consegui entender o problema do outro, porque eu acho que o meu é maior, o dele é pequeno. Mas como eu disse, cada pessoa responde de uma maneira diferente ao mesmo problema. Então nós precisamos compreender isso, para que tenhamos uma vida melhor. Se você está vivendo um problema agora, mas você for capaz de raciocinar, de pensar, até mesmo onde você está aí no trabalho agora, ou até mesmo dentro do ônibus, ou no seu carro, aonde você estiver, você pode olhar pela janela e você provavelmente vai ver alguém na rua, alguém num sinal, alguém numa situação pior do que a sua. Pior do que a que você está vivendo. Mas nós temos a tendência de pensar que nós somos os maiores sofredores do mundo. E isso faz com que muitas vezes nós busquemos que as pessoas venham ter pena de nós, que as pessoas compreendam que o meu problema é maior que todo mundo, que ninguém sofre como eu sofri, mas isso não é verdade. Não é verdade. Pedro disse que os mesmos problemas estavam passando por irmãos no mundo todo. Pessoas sofrem mais do que eu. Eu demorei para compreender isso. Eu pensava que os problemas que eu tive na infância, as dificuldades familiares, os problemas com a minha mãe, os problemas na família, que eu era o maior sofredor do mundo. E isso me levava a ter pensamentos até mesmo suicidas, porque eu pensava, por que eu nasci? Para que eu estou aqui? Se eu sofro mais do que todo mundo, mas depois, quando eu conhecia Jesus, primeiramente eu vi que ele sofreu muito mais do que eu para me dar a salvação. E depois ele me fez enxergar. Depois ele me fez parar de olhar só para o meu umbigo, parar de olhar só para a minha vida, parar de olhar só para a minha dificuldade e começar a observar as pessoas. E começar a olhar as pessoas e ver como tem pessoas sofrendo mais do que eu. Mas a Bíblia diz aqui também, nós lemos, que Deus não nos deixa ser tentado, que Deus não nos vai permitir passar por situações maiores do que nós podemos suportar. Mas ao mesmo tempo, Ele também nos dá o escape. Ele nos dá a condição. Como que eu consigo condições para escapar de uma dificuldade? Que condição é essa que Deus me dá? É a oração, é a consagração, é falar com Ele, é lançar nos pés dele a dificuldade, é reconhecer que você muitas vezes não consegue, mas saber que existe um Deus no céu que te ajuda em todas as suas dificuldades. Mas não começar a culpar todo mundo, começar a culpar o mundo e dizer, eu sou o maior sofredor do mundo, ninguém passa o que eu estou passando. Ninguém está sofrendo o que eu estou sofrendo. Isso não é verdade. Seja qual for o problema que você está enfrentando. Eu já estive diversas vezes pregando dentro da FEBEM no Brasil, já estive fazendo visitas em hospitais, e é nesses lugares em que você vai perceber, principalmente, que há pessoas sofrendo muito mais do que você, que há pessoas passando dificuldades muito maiores do que a sua, mas não precisa ir lá. Como eu disse, é só olhar na rua, é só começar a prestar atenção nas pessoas, é só parar de ficar olhando simplesmente para o meu sofrimento e achando que eu sofro mais do que todo mundo e começar a olhar para o sofrimento dos outros, a amar as pessoas, a ter misericórdia dos outros e entender que há pessoas sofrendo muito mais do que você. Quando eu paro de olhar somente o meu sofrimento e eu olho para o sofrimento do outro, eu começo a lidar melhor com o meu problema. Eu começo a achar força para lidar com a minha situação adversa. Eu começo a encontrar em Deus capacidade para vencer o que eu estou vivendo, porque eu entendo, não, tem alguém sofrendo mais do que eu. E se Deus está ajudando ele, se ele está conseguindo superar essa dificuldade, se ela está conseguindo avançar, por que é que eu vou tirar a minha vida?
Por que é que eu vou me matar? Por que é que eu vou me render desta maneira se há alguém sofrendo mais do que eu? E eu repito, independente do problema que você esteja enfrentando, há alguém sofrendo mais do que você. Independente da situação que você esteja enfrentando, Jesus sofreu mais do que você por amor da sua alma. Então, nesta manhã, esse é o recado que eu quero deixar para você. Esse é o recado para mim, porque disso muitas vezes depende a nossa vida. Depende o viver ou o morrer. Eu entender que existe alguém sofrendo mais do que eu e Deus está ajudando ele. Então, por que ele não vai te ajudar nesse seu problema que é menor do que o de alguém que está sofrendo mais do que você? Há uma família pior do que a sua. Há um casamento que está mais destruído do que o seu. Há alguém com a saúde pior do que a sua. Há alguém com a situação financeira muito pior do que a sua. Há alguém que não tem emprego. Há alguém que daria de tudo para comer a comida que você reclama. Para comer esse alimento que você tem e que diz que é o pior, de que ninguém tem a comida ruim como você tem, ninguém tem tão pouca comida como você tem. Alguém daria quase que a sua própria vida para ter esse alimento que você tem hoje no seu prato. Então, antes de nós reclamarmos, vamos parar de olhar só para nós. Vivemos numa geração que só olha para si. Vamos parar de olhar para nós e vamos olhar para alguém do nosso lado. E a nossa vida vai se tornar melhor, porque nós vamos ver que existe alguém sofrendo mais do que nós. E Deus está cuidando dele e também vai cuidar de nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.